Bom dia, meu nome é Renato. Eu queria agradecer a presença de todos hoje aqui na Escola Politécnica, no Departamento de Engenharia de Produção. Eu quero aproveitar e agradecer a presença de todos, né, nesse dia, assim, pelos problemas que a gente enfrentou na cidade e também na entrada da universidade essa manhã. A gente está realizando, né, a segunda edição do seminário do Laboratório de Tecnologia de Informação, Gestão do Conhecimento e Inteligência Competitiva, onde foi criado já, acho que em 2009, se não me engano, junto com o professor Fernando, e temos atuado na pesquisa, na pós-graduação, com uma disciplina de pós, na extensão através de um MBA, e também já com alunos tanto de mestrado e doutorado que já terminaram seus trabalhos dentro do laboratório. Nessa segunda edição eu também gostaria de agradecer ao Departamento de Engenharia de Produção, né, que nos apoiou desde a primeira edição e também apoia eventos dessa natureza aqui no departamento, né, não só aqui no grupo de Gestão de Tecnologia de Informação, mas nos outros grupos também. Agradecer à Escola Politécnica, né, sempre muito atenciosa conosco, a Fundação Vanzolini pelo seu suporte às atividades do Departamento de Engenharia de Produção e também a este seminário, na figura do professor João Amato, seu presidente, e do professor Marcelo Pessoa, o presidente do Conselho Curador. Também quero agradecer às editoras, a Edgar Blusher e a Cengage, pelo apoio na realização desse evento, né? Eu acho que nessa segunda edição a gente caminhou, né, evoluiu em certos aspectos em relação à primeira, e a ideia é consolidar esse seminário como um ponto de encontro e de troca de ideias, não só com a apresentação das coisas e dos trabalhos que são feitos aqui, né, no GTI e no laboratório, mas também na iniciativa privada, né, nas empresas. A gente viu agora há pouco as duas apresentações de duas empresas bastante distintas, e também de outros membros da academia, né, de outras instituições de ensino aqui no Brasil, mas também do exterior, né? E nesse sentido, esse ano a gente tem o prazer de estar recebendo a visita da professora Hazel Hall, da Universidade Napier de Edimburgo, a quem eu agradeço a vinda e a presença. I want to thank you, Hazel, to visiting us this year. E um outro elemento, né, do seminário, não só como um ponto de troca de ideias, mas também um momento onde a gente pudesse desenvolver novas relações e novos projetos com pessoas de diferentes origens, né, academia, iniciativa do setor produtivo, e de diferentes instituições, né? Acho que tem várias formas de nós trabalharmos em termos institucionais e em termos pessoais, e acho que o seminário deve também criar um ambiente, né, favorável para conversas informais e discussão de possibilidades nesse sentido. Eu quero agradecer aqui ao professor Dr. Fernando José Barbim Laurindo, ao meu lado, que além do coordenador do LETSIC, né, do laboratório, é o atual chefe do Departamento de Engenharia de Produção, e também colega no grupo de pesquisa de gestão da tecnologia da informação, pelo companheirismo, pela ajuda no esforço, não só dentro do laboratório, dentro do GPI, mas também na realização desse seminário nessa segunda edição, a quem eu passo a palavra agora. Obrigado, Renato. Agradeço também a presença de todos, aqueles que estão nos assistindo remotamente também. I would like to thank the presence of Hazel here
and apologize of the confusion of this day against our will, but we can carry on this activity against all the adversities. Bom, eu estou aqui hoje, né, em função dessa questão aí do dificuldades de locomoção aqui em São Paulo. Vou agradecer também em nome da diretoria da escola, né, dado que o professor Piqueira e a professora Eliade não puderam vir. Agradecer também em nome da Fundação Vanzolini, que o professor, pelo menos o professor Marcelo Pessoa, tinha me dito que viria, mas acho que ele não conseguiu chegar, presidente do Conselho Curador. Eu sou membro do Conselho Curador da Fundação Vanzolini, então aproveito para agradecer em nome da Fundação Vanzolini. Como chefe do Departamento de Gerente de Produção, eu entendo que essas iniciativas que têm havido ao longo dos últimos anos de criação de laboratórios aqui para nuclear as atividades de pesquisa das diferentes áreas de conhecimento do departamento são iniciativas de suma importância. Em termos do grupo de pesquisa e gestão da tecnologia de informação, que eu coordeno já há vários anos, essa iniciativa do laboratório LETSIC, que eu diria que eu coordeno em parceria com o professor Renato, é uma iniciativa muito importante, porque proporciona um ambiente em que as pesquisas, os frutos do meio acadêmico podem travar contato mais próximo com o que acontece no ambiente empresarial, no ambiente das organizações aí no dia a dia. E a gente tenta aqui combinar os avanços em termos de conhecimento com o avanço das necessidades, com os avanços que acontecem no âmbito das organizações. E a gente espera que eventos como esse possam trazer até nós mais pessoas que se interessem em desenvolver atividades conosco, de conhecer o conhecimento que a gente tem gerado aqui, né, através dos nossos vários alunos de mestrado, doutorado, também de iniciação científica, que traz uma contribuição muito grande para o processo de pesquisa e produção de conhecimento no ambiente acadêmico. E, no caso da engenharia de produção, ela é inerentemente ligada às atividades das organizações, das empresas, porque sobretudo, nós trabalhamos com processos, com gestão, e isso só se pode aprender, só pode produzir conhecimento quando a gente está próximo do que acontece aí na realidade do mercado. Então, é uma satisfação poder estar recebendo aqui as pessoas no departamento, acolher esse evento, apoiar esse evento, e a gente espera que possamos ter aqui as atividades produtivas aí ao longo dos 2 dias do seminário e que possamos, no futuro, ainda ter outros eventos ainda com maior espaço e, de preferência, com menos turbulência no ambiente para sua realização. Obrigado. Obrigado, Fernando. Para quem estiver nos assistindo, né, na transmissão ao vivo gravada, agora, depois dessa sessão de abertura, nós teremos uma série de apresentações que podem ser acompanhadas, né, pelo canal do YouTube, ao vivo, e que nos próximos dias elas serão editadas e também publicadas, tá certo? Ok, então, obrigado e dou por encerrada essa sessão. Ok. Vou falar aqui um pouco desse contexto, né, que eu comentei há pouco aqui na abertura, né. Nós estamos no contexto da Escola Politécnica, né. Aqui a gente está mostrando o prédio que é conhecido por Cirquinho, né. For Hazel, the building you have here, the round building, we used to call small circles, due to the shape of the building. E a Escola Politécnica, como todos sabem, é uma escola muito tradicional no âmbito da engenharia do Brasil. Ela foi fundada em 1893, portanto, 124 anos. 124 years. That's cool. E ela salvo engano meu, depois da Faculdade de Direito, é a escola mais antiga da Universidade de São Paulo, né? E ela abriga
várias modalidades de engenharia, são 15 departamentos, né, com várias modalidades de engenharia, e a engenharia de produção é uma delas. Aqui é uma visão aqui do nosso edifício, né, onde a gente tem as nossas instalações. Aqui temos uma foto aí dos professores de quando começou o curso, em 1958. Né? Alguns deles eu tive a oportunidade de ter aula com eles, né, e alguns ainda estiveram aqui recentemente no evento de 50 anos da Fundação Vanzolini. Né? E a engenharia de produção aqui da Escola Politécnica é o primeiro curso de engenharia de produção no Brasil. Né? Começou quando a escalada de desenvolvimento da indústria automobilística, né, e outras indústrias correlatas que cresceram, se mostrou a necessidade de uma modalidade de engenharia voltada a essa capacidade de desenhar as atividades produtivas, né, que pudesse trabalhar nos processos, que pudesse trabalhar em questões como os impactos econômicos, a questão da infraestrutura de informação, de qualidade, e foi pioneira, portanto, nessa área. Né? E hoje a gente sabe que tem o curso de engenharia que mais cresce, é o curso de engenharia de produção, em termos de números de escola no Brasil, mas nós tivemos a honra de sermos os primeiros a desenvolver essa atividade no Brasil. E nós nos consolidamos ao longo do ano como um centro de excelência no ensino de engenharia de produção. Nós formamos mais de 3.000 profissionais e pesquisadores, trabalhando em posição de destaque em várias organizações e também na academia. E nós, aqui no âmbito da Escola Politécnica, nós também proporcionamos as outras modalidades de engenharia, as disciplinas de estatística, economia, administração industrial, administração geral, gestão de projetos, né, que a gente oferece aí para todas as demais modalidades de engenharia. A gente entende que a nossa missão é formar profissionais com uma base conceitual e metodológica forte, que é importante para criar a condição não só de saber desempenhar naquele momento com o conhecimento que existe, né, no momento que o aluno se forma na escola, mas que ele seja capaz, através dessa base, de assimilar novos conhecimentos, de assimilar as mudanças que vão acontecendo no ambiente social e produtivo. Nós temos também como missão contribuir para o fortalecimento, para o crescimento do conhecimento nessa área, né, e inserção nas atividades sociais das empresas, do mercado em geral, através das nossas atividades de extensão. E a nossa visão é ser o principal centro de referência em engenharia de produção no Brasil, que a gente pretende continuar a ser aí ao longo dos anos. Nós temos hoje 37, mais 2 que estão temporários, professores, todos com doutorado ou pós-doutorado. Temos apenas uma exceção, que não tem doutorado, mas também é um professor com uma vasta experiência também aqui na área. Nós temos sido reconhecidos, por exemplo, pelo Guia dos Estudantes, como um dos melhores cursos de engenharia, principalmente na área de engenharia de produção, e sendo destacado a empregabilidade. E aqui a gente tem uma foto de alguns dos docentes aqui do departamento, né? Esse é o diretor da escola, né? Esse aqui sou eu, né? E outros colegas aqui do departamento que estavam presentes aí no dia. O que é engenharia de produção? Né? Para quem não está a par, ela é relacionada com o projeto, desenvolvimento e implementação de sistemas que integram pessoas, materiais de informação, equipamentos e recursos de energia, para que se possam produzir bens e serviços. Não, hoje em dia não está restrita só à produção de bens físicos, estamos também trabalhando muito fortemente com a questão dos serviços, né, respeitando os valores e a cultura dessas organizações e dentro de uma maneira que promova o melhor uso do ponto de vista econômico. É baseado em conhecimento e habilidades que vêm da física, da matemática e também das ciências sociais. E usa os métodos tradicionais da engenharia de forma a analisar, especificar, predizer e poder avaliar os resultados que esses sistemas projetados vão obter.
né? Então, ela é uma engenharia que lida com processos, com desenvolvimento de sistemas, nas palavras aí do professor João Amato, atual presidente da diretoria executiva da Fundação Pasolini, que foi meu antecessor como chefe do departamento, ela é a engenharia das engenharias, ou seja, é através da engenharia de produção que as soluções que vêm das diversas modalidades de engenharia podem ser colocadas em prática de forma integrada. Então, para a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, o que compete em engenharia de produção projetar, implementar, operar, desenvolver e manter sistemas de produção de bens e serviços, envolvendo pessoas, materiais, tecnologia, informação, né, e energia, né? Eu acho que a engenharia de produção tem um vínculo muito forte com o aspecto informação. Até eu faço um parênteses aqui, que na minha vida profissional, quando comecei a atuar em empresas, né, recém-formado, todas as soluções que eu vislumbrava que seriam importantes para a organização onde eu trabalhava, precisava de recursos de tecnologia de informação, precisava do uso de computadores para ter uma solução melhor, mais eficiente, mais eficaz. Isso me trouxe, ao longo do tempo, a começar a trabalhar nessa área e, finalmente, a ser um pesquisador aí desse assunto. O nosso curso de graduação, que é bastante demandado, tem sido, ao longo dos anos, está sempre entre os 3, 4 mais demandados da Escola Politécnica. As vagas são bastante disputadas, aí quer no vestibular, quer através das vagas que são ofertadas através do SISU. É bastante grande a concorrência. Na verdade, aqui a gente já está atualizando, não são mais 70, são 75 now, students per year. Já tivemos mais de 3.000 formados. Foi muito interessante a festa dos 50 anos, quando eu pude encontrar com os meus colegas, etc. Aí, né? E as pessoas que aqui formadas atuam em diversos setores de atividades. Nossa abordagem é voltada tanto à manufatura como a serviços. Entende a função de produção de uma maneira ampliada, envolvendo a parte da gestão do trabalho, a logística, o projeto do produto. Entende também a importância do posicionamento estratégico da produção, da atividade de operações. Uma abordagem sistêmica que, desde o começo, aí foi trazida aí pelos precursores, pelos nossos pioneiros aqui na engenharia de produção. Mas a gente também fica alerta para as mudanças que vêm acontecendo, né, como as questões da complexidade, inovação, sustentabilidade, capacidade analítica, essas coisas que vão surgindo ao longo dos anos. Então, a engenharia de produção ela fica numa fronteira entre toda a parte tecnológica da engenharia e questões mais atreladas à área de administração e economia. Então, ela faz uma interface que não é simplesmente conectar, ela pega elementos dessas áreas de conhecimento e transforma eles na característica de atuação do engenheiro de produção. E a gente desenvolve a gente quer que o nosso aluno tenha uma visão multidisciplinar dos vários assuntos. Então, no nosso trabalho de formatura, this is about our undergraduate thesis. Nós tentamos que o aluno tenha uma visão de todos esses aspectos. Eu costumo falar para os alunos que os problemas não vêm compartimentados. Quando os problemas chegam nas organizações das empresas, você tem que saber se você vai usar engenharia econômica, se vai usar qualidade, se tem que fazer logística, se vai usar tecnologia de informação, o que você vai usar para resolver aquela situação. Então, a gente tenta que o aluno possa, numa situação prática, aplicar os conhecimentos desses vários conhecimentos que são postos à disposição dos nossos alunos durante o curso. Nós temos tido, ao longo dos anos, também um pouco... diminuiu um pouco nos últimos 2 anos aí pelas dificuldades econômicas,
mas desde 2000, a Escola Politécnica teve um programa muito ambicioso, muito bem sucedido, de intercâmbio de estudantes. Não só enviamos nossos estudantes para as universidades conveniadas no estrangeiro, principalmente na Europa, né? Em termos numéricos, onde tivemos maior número de alunos foi nas universidades da França e da Itália. E também recebemos alunos de outros países aqui, não só desses países onde tem convênio, mas a gente tem recebido muitos alunos aqui da América Latina nos últimos anos. E o curso de Engenharia de Produção é um dos que mais se destacou nesse processo, tanto no sentido de enviar alunos como de receber alunos. Nós temos, como eu mencionei, né, que nós estamos destacados no índice de empregabilidade e inclusão no mercado. De 2006, recebemos novamente o selo do Guia do Estudante como um dos melhores cursos. A gente tem recebido isso há vários anos consecutivamente, né? Pelo menos desde 2013 a gente tem recebido isso. E, além das atividades de graduação, existem as atividades de pós-graduação, stricto sensu, que é gerenciada através do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, que é uma entidade autônoma em relação ao departamento, embora, obviamente, com uma relação muito próxima, muito intrínseca. E essa pós-graduação, que eu também aqui estou falando em nome dela hoje, eu faço parte da comissão que coordena esse programa de pós-graduação. Já fui, no passado, seu coordenador, né? E já tive a oportunidade também de ser o presidente da pós-graduação na Escola Politécnica. Mas hoje eu faço parte dessa comissão. E a nossa proposta, através desse programa, é produzir, né, pessoas com perfil de educadores e de pesquisadores do mais alto nível, que sejam destacados na área de engenharia de produção, para atuarem tanto no âmbito acadêmico como no âmbito empresarial, né? Nós hoje tivemos aqui a presença de um doutorando e um doutor aqui do nosso programa, que tem uma atuação destacada no meio profissional, né? Somos um dos pioneiros na pós-graduação em engenharia de produção no Brasil, né? Existe aí uma dúvida de quem começou primeiro o doutorado, mas o programa de mestrado nosso certamente é o mais antigo. E nós temos tanto os programas de mestrado como doutorado, né? Nós tivemos, através desse programa de pós-graduação, nós já titulamos mais de 60 mestres e doutores, com posição de destaque, né, em universidades de todo o Brasil e de várias empresas. Nós temos uma característica que os nossos alunos de pós-graduação iniciaram cursos de engenharia de produção ou participaram da formação de cursos de pós-graduação, de graduação de engenharia de produção por todo o Brasil. Eu acho difícil encontrar uma escola de engenharia de produção que não tenha alguém que tenha feito ou graduação, ou mestrado, ou doutorado no Brasil. Acho que é bastante disseminada a presença dos nossos egressos nas atividades de graduação e de pós-graduação ao longo dos vários estados no Brasil. Nós temos um processo seletivo, né, para entrar, que você tem que escolher um dos nossos 5 grupos de pesquisa, que eu vou falar daqui a pouco. Em torno de 200 candidatos que participam do processo seletivo, né? Tem prova, né? Tem prova para você ingressar, e depois você tem quem passa pela prova escrita tem que participar da avaliação por uma banca, e segue as regras da universidade, da Escola Politécnica, e as nossas próprias regras, né? Nós temos o âmbito dos grupos de pesquisa. Os grupos de pesquisa eles têm importância não só em termos das atividades de pesquisa, mas, como mencionei há pouco,
você opta por eles quando se candidata à pós-graduação, e todas as atividades do Departamento de Engenharia de Produção são baseadas na representação por esses 5 grupos de pesquisa. Esses 5 grupos de pesquisa têm um representante nas comissões que cuidam da graduação, da pós-graduação, da pesquisa e da extensão. O professor Renato e eu pertencemos ao grupo de pesquisa em gestão da tecnologia da informação. Então, nós temos o EPF, que é a Economia da Produção e Engenharia Financeira, que cuida da parte de economia da produção, engenharia econômica, análise da economia sustentável. O GOL é o Grupo de Operação, Gestão de Operações e Logísticas, que trabalha com planejamento e programação e controle da produção, toda a parte de logística e gestão de cadeia de suprimentos, a produtividade, né, nas atividades de produção. O GTI em gestão da tecnologia de informação, né, que tem a ver com todos os desdobramentos dessa questão no âmbito da engenharia de produção, notadamente a questão da estratégia e planejamento da tecnologia de informação, a implementação de sistemas de tecnologia de informação e o processo de produção de software, os sistemas de apoio à decisão, que tradicionalmente sempre tiveram presentes associados à engenharia de produção, que isso foi desdobrando ao longo do tempo em atividades como business intelligence, capacidade analítica, inteligência competitiva. Qualidade e engenharia do produto, que tem toda a parte de engenharia da qualidade, do projeto, gestão de projeto e gestão do desenvolvimento de produto e dos sistemas de qualidade. E o grupo de trabalho tecnologia e organização, que trabalha com a questão de servitização de atividades, estratégias e globalização, e a ergonomia dos sistemas complexos. Portanto, são 5 áreas bastante representativas da atuação da engenharia de produção, que, como eu disse, são importantes não só do ponto de pesquisa e pós-graduação, mas também do ponto de vista de divisão de atividades de gestão no departamento. Nós temos uma série de laboratórios dentro do departamento, né, sobre a operação de sistemas logísticos. O nosso aqui, que é o LITSIC, né, o laboratório de mobilidade, o InovaLab, que trabalha com a questão de inovação, aí parceria com outros departamentos da escola, né, que tem tido aí um crescimento bastante grande, tem fomentado, inclusive, a produção de algumas startups. Os trabalhos de design de serviços e sustentabilidade, o laboratório de gestão de projetos, que também é bastante ativo. A RedeCop, que tem relacionado com as redes de cooperação. O laboratório de gestão da inovação, que também é bastante ativo. A questão da modelagem do setor energético, que tem sido uma coisa que tem crescido mais recentemente. O laboratório de projeto engenharia do trabalho. E o Observatório da Inovação e Competitividade, que está relacionado aí com as atividades do Laboratório de Inovação. Os nossos antigos alunos hoje trabalham em um rol de empresas como essas que aparecem aqui, sem ser exaustivo, né? Só uma breve lista, e estão presentes em inúmeras universidades públicas e privadas, né? Inclusive, nós temos, dentro dos egressos do próprio GTI, nós temos professores na própria Escola Politécnica, né, que trabalham na própria Escola Politécnica. Falando um pouco sobre o nosso grupo de pesquisa em gestão da tecnologia de informação, nós somos em 5 docentes. Eu coordeno, temos também o professor Marcelo Pessoa, o professor Mauro Espínola, o professor Renato Moraes aqui presente, que está coordenando o evento, e o professor André Fleury, né, que atuamos em diferentes frentes de atividade em relação àquelas 3 linhas de pesquisa que eu mencionei há pouco. Nós participamos na formação dos anos de graduação com disciplinas de sistemas de informação, de automação dos sistemas de produção e de gestão da tecnologia da informação. Em termos de pós-graduação, nós trabalhamos com sistemas de informação na produção, planejamento e gestão de tecnologia de informação, que é a disciplina que eu costumo ministrar,
Temos os problemas especiais em tecnologia de informação, quando a gente tem algum problema específico que precisa ter uma abordagem dedicada. Estratégias para competitividade, que é outra disciplina que eu ministro, que é em parceria aí com um colega do grupo de pesquisa da qualidade. Gestão da informação e do conhecimento, que eu também ministro, junto com um colega do grupo de pesquisa de economia. A disciplina de inteligência competitiva e a disciplina de organização de tecnologia de informação, que o professor Renato tem sido responsável. Né? E esses são, digamos, representam as diferentes frentes que a gente pretende passar conhecimento e desenvolver pesquisas com nossos alunos de pós-graduação. O nosso laboratório, eu acho que ele foi... a pedra fundamental saiu no final de 2010, e aí ele tomou corpo em 2011, né, e é um dos outros, né, temos mais 2 laboratórios no âmbito do GTI, que é na parte mais voltados à questão do desenvolvimento e produção de software, em diferentes aspectos. O nosso laboratório, como diz, ele está mais voltado a essas questões da ligação da estratégia com o uso da TI e da gestão do conhecimento e a inteligência competitiva, né, que permite você usar esses conhecimentos e a capacidade cada vez mais poderosa de trabalhar com dados e informações para produzir elementos para decisões melhores que levem a vantagens estratégicas da empresa. Nós vimos aqui 2 exemplos bastante interessantes como isso pode ser obtido. E com isso a gente tenta estudar esses aspectos relacionados a esse assunto e também as aplicações de TI que dão suporte a que essas coisas aconteçam. E ele como eu mencionei há pouco, ele é coordenado por mim e pelo professor Renato Moraes. As linhas de pesquisa do GTI, recapitulando, né, planejamento, estratégia de tecnologia de informação, implementação de sistemas de tecnologia de informação e de sistemas de apoio à decisão. Ela tenta trazer, dentro de uma abordagem de engenharia de produção, como o processo de software pode ser feito dentro dos parâmetros de gestão da produção que a engenharia de produção aplica em outras áreas, né, e incorporando coisas mais recentes, como capacidade de desenvolvimento de projetos em múltiplos ambientes, em múltiplos sites, né, que as pessoas podem estar espalhadas pelo mundo produzindo software. A questão da estratégia de planejamento da TI é uma questão que está sempre se renovando, sendo um ponto crítico a questão do alinhamento estratégico entre a tecnologia de informação e o negócio. Ficar claro que não basta você ter a tecnologia à disposição, você precisa usá-la de forma a que a atividade fim da empresa possa ser feita não só de maneira mais eficiente, mas mais eficaz, trazendo resultados que levem ela a ser mais competitiva, mais bem-sucedida no mercado. E na parte de sistemas de apoio à decisão, como eu mencionei há pouco, né, tradicionalmente tínhamos uma série de modelos que eram desenvolvidos. Isso foi sendo integrado com o desenvolvimento dos conceitos de inteligência competitiva com as ferramentas de business intelligence, web analytics e também big data, né? Essas atividades que são importantes para que, através da análise, da captura, do tratamento dessas informações, as empresas consigam tomar melhores decisões. Nós temos alguns projetos financiados por órgãos de fomento, né? O professor Renato Moraes aí coordena um com o apoio da FAPESP sobre as competências de gestores de TI, e outro que tem em parceria com o pessoal do Loughborough, que está sobre a questão da agilidade organizacional e o papel da TI. Recentemente recebi a notícia da aprovação de um projeto sobre minha coordenação, que trata da questão da inovação, inteligência competitiva, colaboração e alinhamento estratégico da TI. Nós temos alunos que recebem bolsas da CAPES do CNPq e também temos alunos que recebem apoio para produzir iniciação científica. Então, nós temos tido a oportunidade de desenvolver pesquisas que têm tido, portanto, apoio de quem, digamos assim, avaliza a qualidade do trabalho desenvolvido.
Atividades de extensão, tanto do GTI como do LETSIC, são realizadas através da Fundação Vanzolini, uma entidade que esse ano está completando 50 anos, que foi fundada, mantida e gerenciada pelos professores aqui do Departamento de Engenharia de Produção. Os cursos, né, são cursos de pós-graduação lato sensu, cursos de especialização específicos do âmbito do LETSIC, por exemplo, temos um MBA em inteligência competitiva, em gestão da inteligência competitiva. No âmbito que envolve tanto professores do LETSIC e outros professores do GTI, um curso de especialização em gestão de projetos de TI. Cursos de duração menor, nós temos, mais diretamente ligado ao LETSIC, um curso de Analytics e Inteligência Competitiva, né, Business Intelligence, um curso de Gestão da TI, e um curso de gestão das competências comportamentais em projetos de TI, gestão de projetos de TI, e um curso de Gestão da Capacidade de TI. E, no âmbito mais geral do GTI, também cabe mencionar um curso de Analista de Negócios, que é também ofertado. Esse é o site aqui do Departamento de Engenharia de Produção. Opa. E esse aqui é o site do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, né, onde vocês podem pegar e ter mais informações. E é isso. Acho que faltou só um slide aqui que eu tinha colocado, que eu esqueci. Não, está só no lugar errado. Tem os contatos aqui meu e do professor Renato Moraes. Agradeço mais uma vez aí a presença e agradeço também àqueles que nos estão assistindo aí remotamente pela internet. Obrigado.